assentados assim como estamos, leiamos juntos o texto que está transcrito no nosso programa, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler a uma só voz este texto da palavra do nosso Deus. Leiamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em atitude de oração, ouçamos o prelúdio instrumental. Colossenses capítulo 1, nós leremos de forma alternada do versículo 3 ao versículo 20. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, leitura alternada do versículo 3 ao versículo 20. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, e o amor que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece em vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos tratou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viverdes no modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham prazer. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, todos nós, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oremos ao Senhor, e eu peço ao reverendo Lugero que fique de pé e nos dirija numa oração de invocação ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, o nosso coração se alegra na manhã deste dia, quando podemos, ó Deus, nos reunir aqui e entendemos que fomos trazidos, ó Deus, de uma forma muito gentil e suave, inclinados pelo Teu Santo Espírito, porque Tu nos amas e Tu nos quer, ó Deus, reunidos aqui para experimentarmos o Teu amor e para que nós possamos também revelar, descortinar o nosso amor para contigo. Bendizemos, ó Deus, porque podemos invocar o Teu santo e bendito nome, pronunciar este nome que é santo em nossos lábios, e nós o fazemos, ó Deus, na convicção plena de que Tu não nos rejeitas a oração, nem afastas de nós a Tua graça, mas haveremos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, de sermos, na manhã deste domingo, visitados pelos Teus favores. Te pedimos, ó Deus de amor, que Tu nos prepares para esta hora, que Tu faças focalizar a nossa atenção, os olhos de nosso entendimento, sendo abertos, para que possamos, ó Senhor, ter, na verdade, receber no nosso coração o alimento, a água que a nossa alma carece. Vem, ó Deus, e age no nosso meio. Nós te imploramos humildemente o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos e irmãs. Vamos louvar a nosso Deus com o cântico anunciado. Deus, somente Deus. Existe
o Salmo 89. Alternadamente leremos todo este salmo. Salmo 89. Salmo didático de Etan, o Esraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois entre os céus é comparado ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como os exércitos, a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Com ferido de morte, com teu poderoso braço, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os tiraste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. No meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi meu servo, com o seu santo óleo ungido. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da adversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade vão te acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os teus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com a vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios proferidos. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, repudiaste e rejeitaste, e te indignaste
Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrastaste seus inimigos todos, reduziste as ruínas das suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste as vestes dos seus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor, escondeste-as para sempre? Arderá a tua ira com fogo. Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que o homem ame vida e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do alcance dos teus céus, e de como traga no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido, todos. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Cantemos o Deus fiel, fundamentados na fidelidade de Deus, anunciada por sua própria palavra. Louvemos o seu nome bendito. Nunca
Leiamos a uma só voz os versículos 4 a 9. Primeira de João 1, leitura em uníssono do versículo 4 ao versículo 9. Leiamos. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Silenciosamente, irmãos e irmãs, coloquemos os nossos corações em oração, confessando ao Senhor o nosso pecado. Após alguns instantes de silêncio, eu quero pedir à nossa irmã Ângela que, por favor, nos dirija a Deus numa oração de confissão de pecados, de contrição e quebrantamento. E depois, uma segunda oração, eu queria pedir, por favor, a Kessia, que nos elevasse a Deus no louvor e gratidão pelo perdão que temos em Cristo Jesus.
variar, eu cometi um erro no nosso programa de culto. Certo que nós cantaríamos o Salmo 23, mas o cântico que eu coloquei do Salmo 23 não é o cântico que os nossos instrumentistas ensaiaram e que muito corretamente me passaram. Então nós vamos cantar, ele é um cântico muito simples, muito fácil, e eu acredito que a grande maioria aqui já conhece. E mesmo que a letra esteja transcrita, na segunda vez que nós cantarmos, fica fácil. Na segunda vez que nós repetirmos esse cântico, as nossas crianças até 6 anos de idade vêm à frente para sair conosco. Hoje nós estamos com uma tropa menor, né? E não só em quantidade, mas em tamanho também, né? Então, nós vamos cantar uma vez, e na segunda vez que cantarmos, nossas crianças virão à frente para saírem para um momento especial para elas. Crianças e também por nossas vidas. Eu vou pedir ao Jaume, por favor, fique de pé e nos eleve a Deus em mais essa oração. Deus, Pai, teu Pai, oração, agradecer ao Pai por estarmos aqui. Pedir ao Pai pelas nossas crianças, Senhor. Abençoe o coração de cada uma delas, Pai. Que amanhã elas possam aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra, e que elas cresçam em sabedoria, em sabedoria e graça. Oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E eu lerei os 7 primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós,
chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu não avisei a saída das crianças, me lembrei agora. As crianças saem sempre até 6 anos. Quando elas completam 7, elas têm que ficar aqui, aprendendo lado a lado com o papai e com a mãe. E nós temos um material, se por acaso alguém quiser, o cara estava com esse material no lado dele, se tiver alguém que queira acompanhar, que é um caderninho de mensagens, para que a criança anote o sermão. Se depois algum adulto falar, olha, eu também quero esse caderninho de sermões, me procura que a gente faz um para você também. Mas, leva ali para o Marcelo, para cá. Onde que o Marcelo vai anotar o caderninho de sermões? Né? Que aí acompanha direitinho. Então as crianças que não vão, têm a oportunidade de ouvir o mesmo sermão conosco, mas de irem aprendendo. Isso é uma boa oportunidade para os pais, quando chegarem em casa, lembrarem do sermão, para lembrar com seus filhos. Às vezes eu imagino que muitos filhos vão, na verdade, lembrar os pais do sermão. Então, se você perdeu alguma coisa, as crianças vão chegar em casa e falar assim, olha pai, você está esquecendo que foi dito isso e aquilo no sermão. Na manhã desse dia nós estamos novamente diante dessa carta de Paulo à igreja de Roma. E muito interessante é este texto, porque ele é a apresentação de uma carta que é provavelmente a mais profunda apresentação teológica do Novo Testamento. É como se fosse um mini livro de teologia sistemática escrito pelo apóstolo. Se eu pudesse dar um título, se algum dia eu fosse escrever, eu acredito que eu já falei isso com os irmãos, um comentário sobre o livro dos Romanos, se eu tiver essa ousadia algum dia e a graça de Deus, o título será: O Justo Viverá por Fé. Este é o tema central desta carta. É assim que Paulo fundamenta a apresentação do seu evangelho. Mas ele introduz essa carta de uma forma muito interessante e que pessoalmente a mim chama muito a atenção. Ele começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui estamos diante de um homem que você e eu conhecemos muito provavelmente. Sabemos que um dia ele não se chamou Paulo, mas se chamava Saulo, Saulo de Tarso, um homem famoso nos seus dias, um homem importante em seus dias, um dos principais dos judeus, mestre da lei. Não só isso, ele se auto-intitulava, como era muito comum nos primeiros dias, nos dias de Cristo, como judeu de judeus. A língua falada naquele tempo era o aramaico, um hebraico mal falado, misturado. E o índice de analfabetismo era altíssimo. Poucas pessoas de alto status, bem treinadas, falavam o hebraico bíblico, e não só o falavam, mas como liam e escreviam. Essas pessoas eram aquelas que desde cedo eram preparadas para ler e interpretar a lei de Deus, todo o Antigo Testamento. E para alguém ser considerado mestre da lei, deveria saber de cor a lei de Deus. Paulo era tão nobre, tão estudioso e tão aclamado em seus dias, que ele mesmo diz que dentre os da sua idade, ele se destacava. Tanto é que ele foi um grande líder da perseguição à igreja de Cristo, tendo carta das maiores autoridades judaicas para prender, perseguir e, quando possível, até matar cristãos. Ele não deveria se apresentar de uma forma tão simples, tão humilde. Provavelmente se esperava que ele se apresentasse não com o seu currículo judaico mais, mas de repente
ele se apresentaria como em muitas igrejas por aí apresentam um convidado de fora. Aqui está o reverendo, doutor, pós-doutor, supra-sumo teológico dos nossos dias, autor de vários livros, grande conferencista, um homem de Deus. Ele fala e todo mundo treme. Ou usar o seu próprio título, né? Ah não, aqui está o apóstolo, enchendo a boca para isso. Mas a apresentação do apóstolo Paulo aqui, ela é uma apresentação totalmente diferente. A primeira palavra que ele usa, se referindo a si mesmo, é a palavra servo. E a palavra aqui no grego não é uma palavra meramente para definir um funcionário, é a palavra para descrever um escravo, e não meramente qualquer tipo de escravo, porque haviam, na verdade, naqueles dias, muitos tipos de escravidão. Por exemplo, se eu não tivesse condição de sustentar a minha família, e não tivesse mais dinheiro ou terras, eu me ofereceria a alguém, a um dono de terras, e diria o seguinte: trabalho, e a palavra usada era como servo, como seu escravo, nos próximos 7 anos, e parte daquilo que eu produzir na sua terra, eu usarei para o sustento da minha família. Então, depois de um período de tempo, de um contrato feito, um escravo seria então dispensado, ou renovaria o seu contrato. Mas a palavra grega, que é a palavra doulos, é um escravo que não tem direito. É a palavra usada propositalmente por Paulo para dizer: ele é um escravo, um servo que não tem direito, ele não tem sequer identidade, ele não tem documentos que o apresentem como um cidadão. E isso quem está falando é Paulo, cidadão romano. Mas ele está dizendo que, na verdade, a sua identidade é uma identidade de quem serve exclusivamente e integralmente a pessoa de Cristo Jesus. A sua vontade está na vontade de Cristo, a sua identidade está na identidade de Cristo. O que ele faz ou deixa de fazer está totalmente submisso a Cristo. E aí ele então mostra qual é a sua atividade como servo. Como um escravo de Cristo, ele tem uma vocação específica. E essa vocação específica é de apóstolo. Muitas pessoas disputam esse título nos nossos dias. É bonito. Então elas acham que é algum tipo de escalonamento espiritual. Você começa como evangelista, se você for bem sucedido, você vai a presbítero, se você for bem sucedido, você vai a pastor, se você for um pastor importante, com experiência, você vai a bispo, se você então passar de bispo no meio evangélico, aí virar apóstolo. E tem gente que põe a mão sobre a própria cabeça e diz: pronto, agora eu recebi uma revelação, eu me autodeclaro apóstolo. Mas a palavra apóstolo também, ela define a palavra ou a tarefa de um escravo, de um servo. O apóstolo é o arauto, aquele que anuncia a voz e a vontade de um rei. Mas não é um arauto qualquer, que meramente sobe num palanque no meio de uma praça, fala e todo mundo se cala. O apóstolo é aquele que é enviado a outras terras para levar consigo carta, e a grande maioria das vezes pela sua própria voz, a voz e a vontade de um rei. Ou seja, se ele entrar em território inimigo e chegar diante de um rei inimigo e falar aquilo que aquele rei inimigo não quer ouvir, a sua vida está em jogo. Mas ao mesmo tempo, por mais que ele entre num território em paz e fale ao rei aquilo que o outro rei quer ouvir, se por um acaso ele não falar exatamente aquilo que o seu rei, o seu senhor que o enviou, falou a ele, se ele errar qualquer coisa, também a sua vida é colocada em risco. Ele carrega a palavra de seu senhor, e o valor empenhado para carregar esta palavra é sua própria vida. Paulo é um servo, e como servo, ele serve a uma função, como apóstolo. E como apóstolo, ele não tem que carregar qualquer mensagem, qualquer recado, qualquer notícia, mas ele é separado para uma só notícia.
E esta notícia é o Evangelho de Deus. Mais uma vez, as palavras são interessantes. Eu não gosto muito de fazer uma exegese de palavras, mas aqui neste texto elas são muito importantes. Porque a palavra separado é a tradução exata, na verdade, da palavra segregado, ou totalmente afastado. Não é uma separação de função, mas é uma separação de vida. Ele está totalmente retirado de toda e qualquer função dele neste mundo. Não só de suas tarefas, mas também de seu convívio, do seu ambiente comum. Ele vive exclusivamente para anunciar algo, e exclusivamente para anunciar o Evangelho de Deus. Mas que Evangelho é esse? Que mensagem é essa? E é esta mensagem que eu quero tratar com os irmãos diante da breve introdução que o apóstolo Paulo nos faz. Que mensagem é essa que transforma um judeu famoso, grande perseguidor, em um escravo daquele a quem ele perseguia? Que mensagem é essa? Que evangelho é esse que alcança Paulo e que o muda de tal forma que até o seu nome ele muda? E aqui então ele apresenta um evangelho extremamente necessário de ser ouvido. Na verdade, tudo o que nós seres humanos precisamos é de uma boa notícia. Tudo o que nós necessitamos é de uma notícia nova, boa, transformadora. O fato é que a notícia ruim já está claramente anunciada. Se você olhar a partir do versículo 18, Paulo introduz o Evangelho com essa notícia péssima. E ele começa no versículo 18 a dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Ou seja, Paulo começa a pregar o Evangelho, fazer um trabalho de evangelização bem diferente do que eu e você estamos acostumados. Bem diferente do que provavelmente eu e você já ouvimos em algum curso de evangelismo. De repente você faz um curso de evangelismo e eles te dizem para você usar algum tipo de pergunta, usando a lógica, traçar uma teia até laçar a pessoa a favor do Evangelho. De uma forma mais simples, muitas vezes, você de repente já fez assim, colocou uma camiseta do grupo de jovens da igreja, e a mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e pegou uma série de panfletos, e foi de porta em porta, bateu e falou assim: eu vim aqui para dizer que Deus te ama. E a gente coloca assim: Jesus te ama e eu também. Mas Paulo está pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de uma forma que de repente eu e você não estamos acostumados. Pode ser que você já tenha vivido isso, mas ele está chegando como na porta da casa de uma pessoa e dizendo o seguinte: Deus está irado contra você, contra tudo que você faz. Não há nada que você possa esconder de Deus, e Ele vai te destruir. Eu acho que se a gente saísse pelo bairro, distribuindo folhetos e falando desse tom, a chance da porta na cara seria enorme. Mas Paulo começa assim, mostrando na verdade que é um Deus criador, que tem direito sobre tudo aquilo que Ele criou, e o direito que Ele tem acima de qualquer coisa é de honra, de glória e de louvor. Mas que os seres humanos, por causa da corrupção dos seus corações, preferiram dar honra, glória e louvor aos seres criados ao invés do Criador. E por isso, Deus, como forma de juízo, entregou estes homens e mulheres à disposição de seus próprios corações, à sua própria vontade, ao seu bel prazer. E o que foi resultado disso é a humanidade que nós temos ao nosso derredor, é a maldade ao nosso derredor, é a violência. São filhos matando pais e pais matando filhos, a ponto de homens e mulheres trocarem a sua relação natural, biologicamente feita e muito bem feita pelo nosso Criador, para se inflamarem mutuamente uns com os outros. Colocaram animais como estátuas para adorarem, se curvam diante de vacas, colocam suas cabeças
alimentam em sua cabeça e se abaixam em buracos cheios de ratos, para se sentirem agraciados por algum tipo de divindade, quando os ratos sobem e comem nas suas cabeças. E não é hamster, aquele tipo bonitinho que você tem na sua gaiola de casa, que nós estamos falando a respeito. O homem se corrompeu de tal forma, e agora Deus, com toda a sua ira, santa e justa, há de puni-lo por tal. Este é o anúncio do Evangelho. Para a humanidade que ouve essa notícia, a necessidade extrema, tanto ontem, como hoje, como amanhã, de uma notícia nova, diferente, boa. E Paulo, quando enxerga e entende essa notícia, assim ele se vê aprisionado a ela. Ele não tem como se libertar. E a notícia é essa. Ele está falando que encontrou e está separado e serve integralmente o Evangelho de Deus, a respeito de Deus, aos amados de Deus. Se eu quisesse destrinchar mais, eu poderia falar sobre o Evangelho de Deus, a respeito, registrado na Palavra de Deus, a respeito do Filho de Deus, que foi dado aos amados de Deus, derramando graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesses 7 primeiros versículos. Esta é a mensagem que ele nos anuncia. E a primeira coisa que ele diz é que ele é escravo, apóstolo, segregado do mundo pelo Evangelho de Deus, para o Evangelho de Deus e por Deus. Aqui ele está falando sobre a autoria do Evangelho. Muitas vezes nós somos deparados com algum tipo de mensagem estranha, como se Deus fosse meio louco, ou mesmo que fosse pego de forma desapercebida. Deus estava ali contemplando tudo que criou, com tanta perfeição, e de repente, o homem, sem que Deus soubesse, sem que Deus determinasse, sem que Deus pudesse impedir, pecou, e Deus pegou e fez assim: oh, pecou, e agora? Então ele precisa agora de um plano B. E o Evangelho só começa nesse plano B, quando termina toda a dispensação do Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento, o plano B é executado. De forma alguma. Paulo entende que Deus anuncia um só Evangelho, que não somente ele anuncia, mas que ele determina, que ele declara e que ele executa. Ele diz: separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, não ontem, nem antes de ontem, mas ele diz outrora prometido, e aqui ele remete aos profetas do Antigo Testamento. O anúncio do Evangelho não está no nascimento de Cristo. O anúncio do Evangelho não está restrito ao anúncio dos anjos, dos pastores, à cena da manjedoura, nem restrito à cruz do Calvário. O anúncio do Evangelho, da boa nova, da salvação, da libertação, de uma forma que não seja nem por mim nem por você, aonde Deus vai aplicar a sua ira, a sua justiça e nos salvar, é anunciado por toda a Escritura. Toda a Bíblia fala a respeito de Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, assim como o Novo Testamento. O Antigo Testamento todo anuncia para frente, para algo que viria, mostrando, acima de tudo, a cruz do Calvário. Assim como o Novo Testamento celebra e vive olhando para aquilo que já aconteceu e de uma forma futura, sabendo que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário resultará na salvação vindoura. Somos salvos e esperamos essa salvação. Toda a Bíblia governa isso, os profetas e aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Paulo está citando aqui, obviamente, todo o Antigo Testamento. Nos dias em que ele escreve a carta aos Romanos, não havia ainda um cânon do Novo Testamento. Ele não está falando sobre essa Bíblia que eu e você carregamos, ele está falando sobre a Bíblia dos judeus, sobre o cânon judaico, sobre o Antigo Testamento. Não é algo novo, simplesmente porque
foi feito depois. A novidade está em descobrir que aquilo tudo que foi anunciado já no Antigo Testamento já se referia a Jesus Cristo de Nazaré. A segunda coisa que ele nos diz é que este Evangelho é de Deus, por parte de Deus, a respeito de Deus. Veja o que diz Paulo, e ele diz o seguinte, versículo 3: com respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A segunda coisa que Paulo diz é que este Evangelho de Deus é a respeito do próprio Deus. Vocês sabem por que Jesus morreu? Existem muitos argumentos. Porque as pessoas não gostavam dos seus milagres, porque as pessoas não gostavam dele, porque ele era um galileu. Não. O que levou Cristo à cruz e o que levou homens à ira contra Cristo foi o seguinte argumento: eu sou Deus. Leia o Evangelho de João. Toda a cena do Evangelho de João termina com Jesus dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. No tanque de Betesda ele diz o quê? Se meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu e ele somos um. Quando ele faz todas as suas obras, todos os seus milagres, e João ainda deixa isso muito claro no capítulo 20, versículos 30 e 31, que Jesus fez muitas outras obras, muitos outros milagres, muitos outros feitos, mas aqueles que foram registrados no Evangelho de João têm um só objetivo: para que aqueles que leiam, creiam que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias, o Filho de Deus. Deus não está anunciando o Evangelho de salvação por um terceiro. Deus não está providenciando algo para salvar fora dele. Alguém que ele contratou, alguém que ele falou assim: olha, vai nascer um homem e eu vou abençoar demais esse homem, para que este homem promova a salvação. Também não está promovendo algum tipo de salvação, trazendo ao mundo algum tipo de guia espiritual. E eu falei isso quando preguei aqui da outra vez. O que Jesus faz não é dar a mim e a você ferramentas para que façamos também. Não. O que Deus está promovendo é o Evangelho a respeito do próprio Deus. Ele é filho de Davi, cumprindo o que anunciou as Escrituras, mas ele mostra em sua santidade, em seu poder de ressurgir dos mortos, que de fato ele é Deus, ele é filho de Deus. Este é o Evangelho. O Evangelho de Deus, pregado por todas as Escrituras Sagradas, anunciados por todos os profetas de Deus, é a respeito de Deus, o qual envia a segunda pessoa da Trindade, o seu Filho amado, aquele que é um com Ele, que está em perfeita harmonia com o Pai, que é da mesma essência do Pai, que nunca se dividiu do Pai, que é 100% Deus. É este quem o Evangelho anuncia. É este o promotor da libertação. É este aquele que providencia a salvação e o faz através da ressurreição dos mortos. Ele mostra que a unidade do Pai e do Filho está no seguinte contexto, dizendo o seguinte: a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, versículo 5, por meio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, e de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, a respeito de Deus, aos amados de Deus. Deus entrega Cristo Jesus para morrer a nosso favor, para resgatar e ter para si aqueles que hão de viver debaixo de sua vocação, debaixo de sua obediência,
em comunhão, em harmonia com Deus. E Ele o faz através daquele que foi obediente, através daquele que cumpriu sua vocação e através daquele que tem perfeita harmonia com Deus. Não há qualquer outro caminho. Não há qualquer outra forma de que os eleitos de Deus se encontrem com Deus. Eu lembro quando eu era adolescente e eu participei de um projeto com a Visão Mundial, e esse grupo de jovens, nós fomos até Genebra e fomos participar de uma série de conferências em celebração aos 50 anos dos direitos humanos. Então o assunto que todo mundo gosta, né? Que todo mundo fala é paz. E então ali a gente ouviu uma palestra de uma arquiteta famosérrima, eu não sei quem é, nem lembro o nome, mas eu só sei que ela era famosérrima, onde ela passava, o povo aplaudia e tal, pedia autógrafo, e ela veio falar do grande projeto de paz que ela tinha para o mundo, chamada Tritedral. Um só santuário, um só, entre aspas, altar, divididos em 3 partes. Então aqui no centro desta igreja, deste templo, está o altar, estão os símbolos divinos, e nesse pedaço entram os judeus. Neste outro pedaço, os cristãos. E neste outro pedaço, os muçulmanos. Assim promoveremos a paz. Uma igreja de 3 alas, e cada ala com seu grupo, adorando o mesmo Deus. O que ela estava dizendo abertamente é que qualquer bom, entre aspas, caminho leva a Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que somente Cristo leva a Deus. Somente pela obra de Cristo, pela entrega perfeita do Filho perfeito de Deus, nós podemos viver debaixo de uma santa vocação. Por Ele somos chamados, por Ele somos separados, nele obedecemos, por Ele temos comunhão e harmonia com Deus. Fora dele, nada. Não há meio termo. O Evangelho será anunciado daqui a alguns instantes, a partir do versículo 15, entrando com essa grave acusação e esse grave anúncio do versículo 18. E aqui Paulo já está afirmando: somente pelo Filho de Deus. Este Evangelho de Deus é a respeito de Deus, e ele é entregue aos amados de Deus, aqueles que são chamados para serem de Cristo Jesus. Vejam, é muito interessante que Paulo ele vai usando essas palavras e nos reconectando à sua própria apresentação. Quando nós lemos assim por alto, parece que Paulo está fazendo uma apresentação pomposa a seu respeito, até mesmo pelo que eu já expliquei, do contexto atual, como esse nosso contexto de hoje em dia trata a palavra apóstolo, por exemplo. Mas Paulo está dizendo que, na verdade, tudo aquilo que ele é e toda a sua forma de apresentar pode ser resumido por mim e por você na pergunta que as pessoas te fazem muitas vezes e perguntam: você crê em alguma coisa? Você tem alguma religião? E você diz: sou cristão. Ponto final. Porque ele está dizendo que aqueles que são cristãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, são também chamados. E Paulo se apresenta como alguém que é chamado. E a palavra aqui não é simplesmente: oh, fulano, beltrano, vem, quando você quiser, do jeito que você quiser, não tem problema não, estou aqui esperando. A palavra aqui é vocação. Chamar com um propósito, chamar para algo, direcionar, conduzir. E é aqui e agora. Nosso chamado não pode ser meramente progressivo. Eu vou descobrindo aos poucos o que Deus quer. Recentemente tive uma conversa com um grande amigo,
E esse amigo está dizendo sobre uma área específica de sua vida, ele falando assim: eu estou esperando ver o que Deus quer a esse respeito. Aí eu falei assim: mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Muito simples. Sobre esse assunto de sua vida, a Bíblia está falando sobre isso, isso, isso e isso. Ali é mesmo? Sim, é mesmo. Só que você está, acho que, esperando que venha um anjo do céu e toque uma trombeta e fale assim: tá, fulano, esta é a minha vontade. De forma alguma. A palavra de Deus, quando nos anuncia o Evangelho de Deus, a respeito do Filho de Deus, nos dá essa vocação direta. E a vocação é essa: que sejamos de Deus, ou que na verdade somos de Deus. O Evangelho que encontra Paulo na estrada de Jerusalém a Damasco é somente este Evangelho. Jesus encontra Paulo e a afirmação que ele ouve basicamente é esta: você é meu, você é meu. E a partir daí, tudo que Paulo faz reflete isso: sou de Cristo. Ele é amado de Deus, ele é agraciado por Deus, mas todas essas coisas estão aliançadas e presas a esta ideia: ele é chamado para ser de Cristo Jesus. E ele continua dizendo: a todos então os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, chamados para serdes separados. A vocação que Cristo nos dá não é como algo a mais na nossa vida, mas é algo total em nossa vida. Nosso chamado é para que sejamos separados de tudo aquilo que somos, que cremos, que pensamos. Isso é muito importante, porque às vezes você chega lá na sua repartição, no seu escritório, na sua escola, onde quer que você trabalhe, estude, exerça suas tarefas diárias, e você acha muitas vezes que ser cristão é como um quadro que você pendura ali, e quando você precisar de alguma coisa, você se lembra e olha. Mas não, um caixa no banco, ele pertence a Cristo. Ser cristão é primário, fazer as contas no banco é secundário. Então você vai ficar ajoelhado, orando, lendo a Bíblia o dia inteiro. Não, tudo aquilo que você faz é por causa da vontade de Deus e para a glória de Deus. Você é um cristão em primeiro lugar. Você não é cristão por causa de, talvez, em alguns dias. Você é chamado para ser santo, separado, outro. Este é o Evangelho que Deus nos anuncia. E aqueles então que são de Cristo e totalmente separados do mundo, como o próprio apóstolo Paulo diz, segregados do mundo em que vivemos, estes são os alvos da graça e da paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós necessitamos, tudo que o ser humano precisa é de um anúncio novo, de uma notícia boa, de algo que nos faça transformados, que nos livre, que nos salve de Deus que se ira e que há de justamente condenar vivos e mortos. E nós que somos chamados, vocacionados para sermos separados totalmente de Cristo, podemos descansar nisso, porque nós somos os alvos da paz e da graça de Deus. Aquilo que recebemos por este Evangelho é exatamente isso: graça e paz, ou até paz de graça. Nós não alcançamos, nem alcançaremos paz, mas alguém o fez gratuitamente em nosso favor, derramando sua graça para que alcançássemos a paz pela obra exclusiva de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tratará daqui para frente de algo grave,
seríssimo, fundamentado neste tema central: o justo viverá por fé. E ele precisa começar desta forma. O que ele vai falar, baseado na justificação pela fé, na justiça perfeita de Cristo, é isso: o Evangelho de Deus, anunciado pelos profetas de Deus, registrado na palavra de Deus, a respeito do Filho de Deus, que é o próprio Deus, que chamou para si os eleitos de Deus, a fim de nos alcançar com a graça e com a paz de Deus. Que este Deus nos enche de paz e de graça, e assim mais uma vez nessa manhã nos abençoe. Vamos cantar. Vamos cantar a respeito da voz que já ouvimos aqui. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs. Cantamos o hino 304. Santa paz e perdão. É a nova lá dos céus. Santa paz e perdão. Bendito o nosso Deus. E teremos a oportunidade de, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, também devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente sempre repete que este é um compromisso dos crentes com Cristo Jesus. Então, se você nos visita nessa manhã, não se sinta constrangido. Isso é um ato de louvor que nós, os cristãos, temos o costume de ter. Cantemos esse cântico para louvar o nosso Deus, trazendo também ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado
com tanta bondade e generosidade. Papai, por favor, venha à frente, nos despeça com oração e bênção apostólica. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, temos tido o privilégio na manhã deste dia, o santo e deleitoso dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor, de termos sido congregados, ó Deus, no Teu nome e ajuntados aqui neste grupo tão singelo, mas aonde, ó Deus, tivemos a convicção plena de que fomos visitados e derramados sobre nós, ó Deus, a Tua graça, e pudemos perceber, ó Deus, nas veras de nossa alma, que o anúncio do Evangelho foi feito com clareza, e nós começamos, ó Deus, a compreender que efetivamente somos Teus servos, chamados, e então, ó Deus, tudo o que tem a ver com o Evangelho inicialmente tem a ver contigo. É a obra que Tu fizestes e que nós não teríamos a menor condição de fazê-la por nós mesmos. Te bendizemos e Te adoramos, ó Pai bendito, porque nada, absolutamente nada, dependeu de nós, mas tudo foi feito de modo cabal pelo Teu Filho Jesus Cristo, que comprou para nós a nossa própria vida e nos fez focar, ó Deus, a nossa existência nele. É em Cristo que encontramos a água que dessedenta a nossa sede, o pão que desceu do céu e que mata a nossa fome, e é nele, ó Deus, que estamos congregados contigo e uns com os outros. Te bendizemos, portanto, pelo anúncio de Tua palavra que foi feita, que como, ó Deus, chuva serôdia, caiu sobre nós, nos refrescou, nos preparou, ó Deus, para continuarmos o jornadear desta vida. E nós queremos, ó Deus, saindo daqui, caminhar ainda contigo, ser a nossa companhia. Vá conosco, ó Deus, não nos lance à nossa própria sorte,
Sê o nosso esteio. Anda conosco, ó Pai, porque ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, ainda se estivermos na Tua presença, ou melhor, se Tu estiveres conosco, então nada temeremos. Sê conosco, ó Deus, não nos abandone a nós mesmos, mas nos faça, ó Deus, partícipes desta aliança que não pode ser quebrantada. Nós te imploramos, agradecidos, reconfortados, alimentados, dessedentados pela palavra que ouvimos na manhã deste domingo. Nós oramos humildemente e te imploramos, ó Deus, essa inaudita bênção, a bênção da Tua presença, que ela vá conosco. Nós oramos, implorando, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, e o fazemos com alegria intensa, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nós nos alegramos com a presença de todos aqui nessa manhã. E de uma forma rápida, a gente dá os nossos avisos. O Conselho da Igreja Presbiteriana Aliança, reunido há 2 semanas atrás, domingo passado eu não pude estar aqui com os irmãos, decidiu então passar ao arrolamento de todos os membros, aqueles que estão em plena comunhão com uma igreja, são membros comungantes de uma igreja, a rolar todos estes como membros desta congregação e, assim sendo, membros da Igreja Presbiteriana Aliança. Então nós, a partir de amanhã, com a nossa brilhante secretária, e comigo, nós usaremos um cadastro e no próximo domingo já vamos trazer, pedir aos diáconos que nos ajudem também, porque tem muita gente que leva para casa e não traz, Então a gente vai aqui mesmo preencher esse cadastro. Vários fizeram aquelas fichinhas, faço parte deste projeto, mas agora nós vamos cadastrar então todos aqueles, porque aí depois de vários domingos muita gente foi vindo.
Então, para que se tornem oficialmente membros dessa igreja. Assim sendo, aqueles que necessitam de carta de transferência, principalmente de outra igreja presbiteriana, nós faremos uma carta modelo, simplesmente dizendo: olha, eu, Ricardo, que é o nome completo, né, os registros, membro da igreja tal, 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 peço ao nobre conselho carta de transferência para a igreja tal, tal, tal. As cartas de transferência dentro da nossa Constituição não são dadas assim a bel prazer, são dadas com destino certo. Então nós faremos para que cada um que quiser ser membro e pedir transferência de outra igreja para cá, faça assim. Se por um acaso você nunca fez sua profissão de fé em nenhuma igreja, está lá de repente há 5, 6 anos, mas não fez, então nós queremos também ouvi-lo, conversar com você, e se for do seu desejo, ser recebido como membro da igreja por batismo e pública profissão de fé, nós também o faremos. Se você vem de uma outra comunidade cristã, evangélica, mas não de uma igreja presbiteriana do Brasil, há uma outra forma também de recebê-lo. Então, se você quiser, a partir da semana que vem, nós vamos mandar. Quem quiser fazer isso pelo próprio e-mail, pode. Envie um e-mail para a secretária ou secretaria, que não tem acento, né? @presbiterianacalvario.com. E aí a Carol responde o e-mail te mandando a ficha. E aí você, por favor, manda de volta, né? E os outros nós vamos fazer durante os domingos. Além disso, nós temos recheado a nossa agenda de visitação. Várias visitas toda semana. Então a Carol também está coordenando isso para pôr a nossa agenda certinha, porque senão meu pai vai para um canto, eu vou para o outro e a gente acaba não visitando nem a pessoa que estava marcada aquele dia. Então, se você quer receber uma visita, por favor, entre em contato, fale conosco. Ou você quer ir até o nosso escritório, o nosso gabinete, ali no Prado, na rua Cubi, no número 94, marque um horário, vai lá para a gente receber você. Tem um café gostoso, tem uma máquina de expresso lá muito boa. Então vai tomar um café conosco, bater um papo, para a gente também conhecer mais você, meu irmão, minha irmã. Além disso, o último, tá? Depois eu passo para você. Nós estamos extremamente felizes, porque aquilo que começou de uma forma muito simples tem crescido muito. Eu estou me referindo especificamente agora ao nosso grupo de estudos bíblicos das sextas-feiras. A gente começou no Buritis e de repente a gente falou assim: ó, 15 dias no Buritis, 15 dias na Pampulha. E aí, para ficar bem distante, aí eu e a Ju percebemos que até então no grupo os únicos do Buritis eram eu e ela. Então, não vamos ser egoístas, vamos ser sempre na Pampulha. Então esse grupo se reúne na casa do Arley e da Priscila toda sexta-feira, 20 horas, na Pampulha, na rua Montreal, número 70, e o bairro ali é o Trevo, no quarteirão de cima do Chapuri, para quem não conhece. A gente se reúne lá e começamos com 6, fomos para 8, para 10, e agora estamos em 16 pessoas participando toda sexta-feira. Ah, Neto, vai começar outro grupo? Vai. Assim que estiver transbordando esse da Pampulha, aí a gente manda para outros lugares da cidade. Ah, mas e outros dias? Todas as pessoas que quiserem abrir suas casas, e nós já temos uma casa aberta aqui, né, no Lourdes. Aí como o papai ia fazer 2 na casa dele, ele disse: não, né, vamos ser generoso. Então, muito em breve nós vamos anunciar um grupo que vai começar aqui no Lourdes, provavelmente na quinta à noite. E aí quem vai dirigir esse grupo é o papai. Continuamos segunda-feira, 20 horas, lá no salão de festas, aqui do Bosque do Mosteiro, onde o papai mora, com a nossa reunião de oração. Ah, se eu estou no grupo de oração, eu não posso ir para o estudo bíblico. Não, você pode ir onde você quiser, o dia que você quiser, quando for melhor. Depois, se Deus assim nos abençoar, vários grupos em vários lugares. Participe conosco. Sexta-feira. Aí a pessoa fala: não, mas sexta eu estou cansado. Mas pelo menos a maioria não trabalha no sábado. Então você pode ficar bem cansado na sexta e dormir mais no sábado. Participe conosco, entre em contato. Venham estudar o livro de Gálatas, a carta de Gálatas conosco também.
Irmãos, nós estamos desejosos de que a nossa comunidade possa ter um interrelacionamento significativo. Eu sempre tenho dito, levanto isso como se fosse uma bandeira. A igreja é uma família de famílias, né? Eu tive o privilégio de estar na casa da Érica Tomelin, né? E foi muito bom. Estivemos juntos lá com a família, com o esposo dela, com a mãe dela e tal. Eu comi uma comida deliciosa lá, né? Estive na casa do Marcelo, da Carla, foi uma delícia, me convidaram para almoçar. Podem me convidar para almoçar, para jantar, que eu estou precisando. É um desastre comer sozinho lá naquela minha casa. Os meus filhos não me convidam, eles são desnaturados. Estive na casa... Mentir no domingo é pecado dobrado. Eu estive na casa do Leonardo, com a esposa dele, a Camila, a mãe dele que estava lá, e vimos os seus filhinhos, o Mateus e a Esther, né? Estávamos juntos lá, foi também muito gostoso. Essa semana, Carla, uma delícia na casa de Dona Maria Helena, junto com esse namorado feliz aí, que está sempre radiante dessa namorada linda. Então, uma bênção também. Já estivemos na casa da Alexandra, e esta comunhão nós desejamos manter. E eu sugiro até, não somente que os pastores, eu e o reverendo Lugero Neto, vá visitar. Eu estive na casa da Guilhermina, comi uma pizza deliciosa que a Renata fez. Muito gostosa. Estive na casa do Samuel, junto com a sua esposa linda. Então, essas coisas assim, nós desejamos que também uns visitem os outros. E já está sendo aí conversado, programado, Juju, Priscila, outras pessoas também, né, falando a respeito da possibilidade de um encontro de mulheres. Está frequentando a nossa igreja a prefeita de uma cidade próxima aqui, está terminando o mandato dela, uma mulher que sempre muito engajada aí na vida política e tal. Quem sabe ela possa dizer uma palavra também sobre a vida pública e tal, o encontro de mulheres, né? Agora, se houver encontro de mulheres, nós os homens não podemos ficar fora, nós temos que fazer o encontro dos homens também, né? E o Arley faz um churrasco para nós. O Arley aqui. Então, não errei o nome, porque o Arley é sogro e o Arley genro é mesmo o mesmo nome. É um desastre, na verdade. Então, nós estamos muito felizes. Essa semana temos orado especialmente pela família da Dona Maria Helena, orando, pedindo que Deus continue a sustentar aquela família. Dona Maria Helena, passei um tempo feliz na sua casa, você não pode nem imaginar. Voltei para casa dormir feito um anjo naquela noite, né? Então, irmãos queridos, as programações todas é para que a nossa comunhão se estreite, e Deus está nos abençoando. Nós temos conversado muito com o Leonardo, que está com seus olhos atentos, abertos aí, para encontrarmos um espaço mais definitivo. Porque aqui nós temos esse espaço usado domingo de manhã. E só, né? Então nós estamos muito desejosos, orando para que Deus nos dê condições de termos um espaço mais definitivo. Quem sabe uma casa, ou alugar uma casa, ou aí se a coisa for assim, de Deus mesmo, hoje eu até vim com uma gravata assim, para mostrar que Deus pode tudo, né? Até andar sobre as águas Ele pode, né? Deus pode tudo, até mesmo comprarmos uma propriedade. O nosso objetivo é alcançarmos especialmente esta região, os bairros adjacentes, mas tendo como ponto focal a Cidade Jardim. Cidade Jardim era um dos bairros chiques de Belo Horizonte, casas muito antigas, mansões, casas muito boas, e a gente já tem visto várias, aonde daria certo a gente ter a nossa igreja. Depois nós vamos ter o sonho nosso, se Deus nos permitir, né? O Neto tem falado muito sobre isso,
construir uma casa, um templo de torre acompanhada. Com sino e tudo. Com sino e tudo, tá? Eu estava conversando lá na casa da Dona Maria Helena, eu falei, sino é tradição reformada, só que se perdeu no Brasil, né? Então nós estamos gratos pela colaboração de todos, Kleber na máquina aí, filmando, o Jaume no boletim. Se você não recebe o boletim pela internet, por favor, não deixe de deixar o seu endereço eletrônico, porque nós queremos que todos recebam o boletim via internet. Wayne, queremos fazer uma visita à sua casa também, tomar um café lá com você. Eu, o Neto e a Juju. A Juju provavelmente não posso. Ela está no fim da picada agora, né? Então, provavelmente mais uma semana. A Gabi vai. A Gabi vai. A Gabi nós levamos só para fazer uma bagunça lá na sua casa. Você estava falando, pai, sobre as pessoas que têm ajudado. E o fato é o seguinte: quando você chega numa igreja grande, já tem uma equipe de pessoas trabalhando. Aí você fica lá meio assim, não sei o que eu vou fazer. Aqui, é todo mundo arregaçar a manga. Então, hoje nós tivemos uma reunião com 6 irmãos que vão nos ajudar fazendo as funções de diácono. Mas se você, já tem 6, não, pode ter 8, pode ter 10. Se você quer nos ajudar nessa área, por favor, fale conosco. Se você quer nos ajudar com qualquer outra área, comunique. Eu já falei, Carla é especialista com crianças. Carol é aquela menina ali. Não deixa ela sair hoje não, sem amarrar ela. Então, qualquer área da igreja de atividade que você quer servir, fique à vontade, todos podem servir aqui. É servido a Cristo, à medida que a gente também serve uns aos outros. Ok? Vamos ficar de pé, vamos nos abraçar, nos conhecer, perguntar o nome. Deus abençoe a todos.